observou-se que alguns elementos, os lá da família 8A, que é a família dos gases nobres, eles tinham uma dificuldade para reagir, ou seja, eles não reagiam facilmente. Ao olhar para esses elementos, nós vimos aqui o hélio, que possui 2 elétrons em sua última camada, em sua única camada. E depois nós vimos os outros átomos que possuíam todos 8 elétrons na última camada. A partir da constatação que esses elementos não reagiam facilmente, foi olhar o que acontecia com eles. Quando olhou, o hélio tinha 2 elétrons em sua camada, em sua última camada, última e única. E os outros elementos todos tinham 8 elétrons na última camada. Então observou que esses átomos não reagiam. E o que eles tinham em comum? 8 elétrons na última camada. Aí então criou-se a regra do octeto, que diz o seguinte, que todos os átomos, para se estabilizar, eles querem ter 8 elétrons na última camada. Hoje nós sabemos que a regra do octeto é uma tendência, tá? É uma tendência. Os átomos tendem a ter 8 elétrons na última camada. Ou seja, tem várias exceções, tá? Várias exceções. Átomos que estabilizam com menos de 8, átomos que estabilizam com mais de 8. Então a gente vai ver de tudo. Mas essa regra ainda serve bem legal pra gente poder fazer essas ligações que nós vamos fazer agora. Começando pela ligação iônica. A ligação iônica, ela é uma ligação entre um metal e um ametal. O metal está do lado esquerdo da tabela, o ametal do lado direito. Qual que é a característica do metal? Pessoal, o metal, que são esses elementos aqui do lado esquerdo, eles possuem, por exemplo, olha o sódio. O sódio, ele tem 11 prótons. Ao ter 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio? Olha só, 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, já gastei 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Já distribuí 10 elétrons. Ainda falta 1 para alcançar 11, então vamos pôr aqui, ó, 3s1. Ah, mas o S não é 2? É até 2. Como eu só tenho 1, eu pus aqui. Então, acabei a distribuição eletrônica do sódio. Galera, presta atenção. Na primeira camada, o sódio tem 2 elétrons. Na segunda camada, o sódio tem 8 elétrons. E na terceira camada, o sódio tem 1 elétron. Acontece o seguinte, os átomos não querem ficar com 8 elétrons na última camada? O sódio tem 2 opções. Ele pode ganhar 7 elétrons, porque ele só tem 1 elétron na última camada. Se ele ganhar 7, ele fica com 8. Acontece que ele pode perder esse elétron também. Ele dá esse elétron. Quando ele dá esse elétron, ele deixa de ter essa terceira camada. Ah, então peraí. Se o sódio der o seu último elétron, a terceira camada, que era a última, deixa de existir e a segunda passa a ser a última. E ele vai ter então os 8 elétrons que era necessário. Ah, então os metais, eles preferem dar elétrons para ficar com os elétrons da última camada. Então o sódio, ele tem 1 elétron, ele vai preferir dar esse elétron. E se você dá a carga negativa, você fica positivo. Então vamos lá, olha só. Como o sódio é da família 1A, ele tem 1 elétron na última camada. Eu vou representar assim, tá? Que é a representação de Lewis. Eu vou representar os elétrons da última camada. E agora eu vou colocar o cloro. O cloro é da família 7. Se ele é da família 7, tem 7 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Tem o sódio, tem o cloro. O sódio nós já vimos que é perder o elétron. Assim ele fica com 8 na de trás. E o cloro, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
para ficar com 8, ou ele ganha 1, ou ele perde 7. O que é mais fácil? Ganhar 1. Se ele ganhar 1, ele já fica com 8. Então o sódio vai dar esse elétron para o cloro. Quando o sódio dá esse elétron, o sódio fica positivo. Quando o cloro recebe esse elétron, o cloro fica negativo. E o que acontece agora entre essas cargas? Agora há uma força de atração. O positivo não atrai o negativo. Então esses átomos que vão virar íons, que vai virar um cátion, que é o íon de carga positiva, e um ânion, que é o íon de carga negativa, vão se atrair e vão se juntar. E eles vão se juntar formando um composto iônico, que nesse caso é o cloreto de sódio, que é um sal de cozinha. Tranquilo? Através de uma ligação iônica. Uma ligação entre um metal e um ametal. Uma ligação iônica acontece a doação de elétrons. Alguém doa elétron e alguém recebe esse elétron. Tranquilo? Então essa é a ligação iônica. Mas pode acontecer o seguinte também. Vamos pegar aqui o alumínio. O alumínio é da família 3, tem 3 elétrons na última camada. Então, representando aqui na fórmulazinha de Lewis, vamos pegar o oxigênio. O oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons na última camada. Olha só, pela regra do octeto, nós sabemos que os dois querem ficar com 8 elétrons na última camada. O alumínio, então, como tem 3, é mais fácil perder esses 3 do que ganhar 5. Então ele vai querer perder. Ele é um metal, ele quer dar elétrons. O oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons. Para ele é mais fácil ganhar 2 para ficar com 8. Então ele quer ganhar. Então tem alguém que quer dar e tem alguém que quer receber. Então vamos lá. Olha o alumínio. O alumínio vai dar 1, vai dar 2. Quando ele der esses 2, o oxigênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, o oxigênio se estabilizou, certo? O oxigênio está estável porque ele recebeu os 2, mas sobrou um alumínio. Então a gente vai precisar de outro oxigênio para poder receber o que falta. Então, ó, recebeu o que falta. Só que agora acabou desse alumínio. Ele já deu tudo o que tinha. Então agora nós precisamos de outro alumínio para poder completar. Então, ó, dá mais um. Agora esse oxigênio se estabilizou, está com 8, já ganhou os 2 que queria. Mas o alumínio ainda tem 2, então vamos chamar outro oxigênio. Você vai ter que fazer isso até dar certo. Ó, agora dá os 2, pronto, agora está estável. Todo mundo deu os elétrons e todo mundo recebeu os elétrons. Eu gastei 2 alumínios, Al2. Gastei 3 oxigênios, O3. Então, olha a forma, o jeito que fica. Tranquilo? Agora tem um outro jeito. Esse é a representação de Lewis, onde eu mostro o eletrinho de cada um. O outro jeito, basta a gente cruzar as cargas. Por exemplo, eu sei que o alumínio tem 3 elétrons. Se ele perde 3, ele fica com a carga 3+, porque ele perdeu 3. O oxigênio, como ele ganha 2, ele fica com carga 2-, não é verdade? Então eu já coloco a carga. O alumínio vai perder 3, já deixei 3+. O oxigênio vai ganhar 2, já deixei 2-. E agora o que você faz? Basta cruzar as cargas. Você manda o 3 para cá e manda o 2 para cá. Aí você vai ter Al2O3, que é a mesma coisa da fórmula de Lewis. A mesma coisa, ó, deu o mesmo jeito. Basta eu cruzar as cargas. Se eu tenho, ó, N2O, eu já tenho a fórmula aqui. Como que eu acho as cargas? Basta descruzar, ó. Como aqui não tem nada, é 1. Então eu jogo 1 para cá, jogo 2 para cá. Quem vem na frente é sempre o cátion, o positivo. Então esse 1 é 1+, então é Na+, e o oxigênio é 2-. Então, do mesmo jeito que cruzando você acha a fórmula, descruzando você acha as cargas. E essa é a ligação iônica, onde alguém doa o elétron. Os compostos iônicos,
essa interação é muito forte, tá? Porque é interação de cargas, interação eletrostática. Como isso é muito forte, os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente e possuem elevados pontos de ebulição e elevados pontos de fusão comparado aos compostos moleculares, tá? Então os compostos iônicos, por ter uma alta força, estão no estado sólido, e para você passar para o estado líquido ou passar para vapor, você vai precisar de muita energia. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, tá? Compostos iônicos, formado por íons, cátions e ânions. Essa foi nossa revisão das ligações químicas, ligações iônicas. A próxima, vamos falar um pouquinho das ligações covalentes. Vamos lá.